Arão era a simbologia. Preste atenção. Arão era quem? Era a simbologia do ministério na terra. E Moisés era a representação do ministério no espírito. O ministério na terra pode falhar, mas o ministério no espírito não pode. Por isso, Arão servia por boca, por profeta. E Moisés servia por Deus. Moisés servia por quê? Por Deus. Deus. Revelação. Significa que tudo que a boca de Arão falava era tudo sobre a mente de Deus na vida de quem? De Moisés. Era tudo sobre a revelação de Deus na vida de quem? Sim, Moisés era a fonte e Arão era o canal. Agora, Arão, que representava o canal como ministério na terra, profeta, a Bíblia diz que o olho desce sobre a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? E a Bíblia diz que ele desce sobre a barba de quem? Antes do azeite molhar o corpo, primeiro molha o quê? O ministério, a barba. Antes do corpo da igreja receber a unção, primeiro o ministério faz o quê? Recebe. Por isso, toda a igreja que os ministros não são ungidos, a igreja é fracassada. Todo ministro que se tornou por causa de teologia é fracasso de uma geração. Ministério resultado de um certificado não é realização divina, não é aceitação divina. Ministério não pode ser resultado de um certificado. Ministério tem que ser eleição divina, chamado divino, mandato divino, revelação divina, aceitação divina, propósito celestial. Eu não sei se alguém está dizendo amém. Alguém pode dizer aleluia. Certificado é bom, te dá respeito na terra, mas não te dá aceitação no céu. Certificado é bom, te dá aceitação na terra, mas não te dá aceitação nos anjos. Significa, alguns certificados nos colocaram posição como rei na terra. Por conta dos certificados, ninguém pode nos tocar, ninguém pode falar contra nós, ninguém pode nos corrigir. Por quê? Porque o nosso doutoramento diz sim e a nossa aceitação diz sim. Mas quando é colocação celestial, quando é colocação divina, não é sobre papelada, não é sobre documentação, não é sobre aceitação da terra, é sobre aceitação divina, propósito celestial, concepção da graça, chamado divino, mandato divino. Há uma igreja a dizer aleluia. O evangelho já encontrou filosofia na terra. O evangelho já encontrou a lei de Moisés na terra. O evangelho já encontrou outras religiões que predominavam a terra. O evangelho já encontrou os judeus, já encontrou os gregos, já encontrou os hebreus, já encontrou os aramaicos, já encontrou tudo isso a predominar o quê? A terra. Mas olha a consistência e o poder do evangelho, encontrando outras religiões a predominar, como não eram as religiões do centro do coração de Deus, a não ser que era antes a lei que servia como um aio do povo, guia do povo, como um mandato temporário para corrigir o povo. Mas por conta da lei o homem descobriu mais o pecado. Quando o homem encontrou não matarás, Moisés, o que escreveu não matarás, matou a primeira pessoa. Sim, quando o homem encontrou não furtarás, não terás outros deuses diante de mim. Enquanto Moisés está no monte a orar, Arão está a criar bezerro. Sim, da geração do pai de Abraão, Tera. Tera era homem que criava bezerros, que criava deuses. Era na simbologia dos quimbandeiros na terra. Por isso, Tera de quimbandeiros da terra é ele que deixou predominando a espiritualidade negativa. E como concepção hoje da espiritualidade africana, onde nós cremos nos feiticeiros, nós cremos nos mágicos. Sim, na crença da África. Porque na crença da espiritualidade divina há um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Esse Deus é Jesus Cristo, aquele que é, o que era, o que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eterna.